Olá, amigos do João José Rodrigues, Centro Espírita de Campo Limpo Paulista. Que bom que estamos aqui novamente. Eu vou pedir a vocês de antemão para, se não for inscrito no canal, se inscreva e se gostar do vídeo, coloca um like, tá? Não vou pedir para dar like se não gostar, tá certo? Mas dá um like, que é para ajudar a gente, faz um comentário, faz uma pergunta. Isso ajuda na divulgação do canal, ajuda na divulgação da doutrina. E a gente, né, agradece, claro, porque é com amor, é com muito empenho que a gente faz esse humilde trabalho aqui no canal. Bom, vamos ao nosso assunto de hoje, sem mais delongas, tá certo? Em janeiro eu fiz um vídeo falando sobre ser espírita. Esse vídeo ele teve alguma repercussão, as pessoas, né, gostaram, acharam oportuno o vídeo, né, pessoas de outras denominações até elogiaram porque passaram a entender um pouco do que é o espiritismo, do que a gente, o que, quem somos nós, né, espíritas. A ideia daquele vídeo foi desmistificar a ideia de que o espírita lida com coisas sobrenaturais e que é uma coisa diferentona do resto da humanidade. Não é assim, né? De jeito nenhum. Tá? Nós fazemos um humilde trabalho sempre visando o bem do próximo, tá certo? Dentro, claro, da nossa visão de mundo, como eu expliquei dentro daquele vídeo. Hoje eu queria dar continuidade a essa ideia, porque o que acontece? Tem uma questão que é o movimento espírita, né? Com o que exatamente é isso? Porque as pessoas que não participam do espiritismo, até muitos que participam, que estão dentro da casa espírita, trabalhando, não se dão conta de que existe um movimento espírita. Existe alguma coisa mais ampla do que a casa espírita, do que aquele grupo de estudo, do que aquele atendimento ali, como é o nosso caso numa pequena cidade, tá certo? Ou como é o caso de casas espíritas em cidades maiores que atendem o bairro ou determinada região da cidade. Então, o movimento espírita ele é muito maior, ele é muito mais amplo. Mas o que seria esse movimento espírita? E eu vou tentar aqui dar minha humilde contribuição para que as pessoas possam entender do que se trata isso, do que se trata essa coisa maior chamada espiritismo no Brasil, tá certo? Então vamos começar, né, com a questão de autonomia, tá certo? Eu acho que isso é ponto-chave para a gente entender o movimento espírita como um todo, tá? Autonomia moral. Então, quando nós pensamos em termos de salvação, tá? O espírita pensa em termos de salvação, ele pensa em evolução, evolução espiritual. O espírita acredita, né, através da codificação, que nós somos criados, seres espirituais que somos criados imperfeitos, ignorantes, certo? Simples. E a partir das nossas múltiplas existências carnais, existências materiais, ou seja, encarnações, tá certo? Nós vamos nos depurando, nós vamos melhorando, vamos aprendendo, vamos evoluindo, vamos nos tornando melhores. E, e assim, o mal, né? Eu digo, vamos nos tornando melhores através das múltiplas encarnações, então o leigo vai pensar, pô, mas tem gente ruim, e se há múltiplas encarnações, ele
ele aprendeu a ser mal. Não, na verdade ele não aprendeu a ser bom. Então aí é o ponto-chave, né? Quando você é simples, é ignorante, você tende a ter um instinto, né, aflorado acima da sua inteligência, do seu raciocínio, e você vai se depurando e vai aprendendo, e você vai vendo que o retorno imediato através do egoísmo, através né, desse pensamento de preservar o que é seu ou ter mais do que o outro seria mais importante. Então isso leva ao mal, egoísmo. Então assim é o ponto-chave. Então você tem que fazer as suas escolhas de forma a se depurar, a melhorar e a trilhar um bom caminho, um caminho do bem, tá certo? E aí você vai melhorando quando você vai percebendo que o egoísmo não leva a nada, só atrasa o seu desenvolvimento, só atrasa a sua evolução. E o amor ao próximo é o que realmente vai te trazer uma evolução mais firme, né? Mais acelerada até. Então, esse é o ponto, tá certo. Mas o que tem a ver isso com a ideia de movimento espírita? Tem a ver justamente com essa comunhão de ideias de um grupo enorme de pessoas hoje no Brasil, né? Que quando eu falo no Brasil é porque eu estou tentando focar aqui a questão da religião espírita, tá? Por quê? Porque em outros lugares, né, não se tem muita notícia de religiosidade espírita. E no Brasil isso é muito mais forte, tá? Existe, claro, mas em outros lugares, mas no Brasil é muito mais forte. Então, aqui no Brasil há todo um movimento, tá certo? Em relação a essa comunhão de ideias. E o principal objetivo de todas essas pessoas é divulgar as ideias do Espiritismo. Bom, a gente entende que cada um é responsável pela sua evolução. Então, nós não trazemos aí uma ideia de salvação guiada por líderes religiosos. Então, ninguém vem dizer para a gente, olha, é assim, assado que você vai ser salvo. A nossa ideia de salvação é evoluir, é melhorar. E as existências, múltiplas existências terrenas, elas servem justamente para essa depuração, para essa lapidação do nosso ser, tá certo? E a gente vai melhorando. E o movimento espírita, ele visa divulgar essas ideias, divulgar esse conceito, tá? De que nós só evoluímos através da nossa vontade, da nossa consciência. Então, nós temos autonomia, nós decidimos como nós vamos e quando nós vamos evoluir. Como? Fazendo escolhas, tá certo? E o movimento espírita ele vem trazendo isso, e a ideia de que nós não temos líderes religiosos, né? Isso causa assim um certo temor, eu diria isso mesmo, um certo temor quanto a outras confissões religiosas, outros líderes religiosos, né? Porque a ideia de uma religião sem esses líderes religiosos, né? Uma religião onde as pessoas têm suas liberdades de escolha e de caminho, isso pode assustar um pouco. Tipo assim, né? Pô, peraí, esse pessoal diz que eu não sou, né, necessário. Atacando de forma nenhuma, tá? Nenhuma religião. As religiões têm as suas estruturas e é bom que tenham, tá certo? Porque elas foram criadas assim, e as pessoas que estão nessas religiões, elas sim, né, gostam dessa forma, elas se sentem bem dessa forma, elas
querem essa liderança. Aí vem o segundo ponto. Dentro do movimento espírita não há líderes, tá certo? Não há líderes religiosos. O movimento espírita não tem isso. Eu falei isso naquele vídeo. O que nós temos aí são espíritas famosos. E eles só são isso, famosos. Eles não são necessariamente líderes. Se eles lideram, tá, de alguma forma um grupo menor ou maior de espíritas, é por conta do seu exemplo, tá certo? São pessoas que, através da sua abnegação, do seu altruísmo, ganharam notoriedade, tá certo? Não que este tenha sido o objetivo, mas acaba acontecendo. Então, no mundo que nós vivemos, onde nós temos tanta notícia ruim, quando nós ficamos sabendo que alguém dedica a vida ao amor ao próximo, entendeu? Isso é notícia, isso torna o cara famoso, né? Então nós temos alguns exemplos aí, como por exemplo Divaldo Franco, que fez uma obra maravilhosa lá na Bahia, né, de acolher, acolhimento de órfãos, acolhimento de crianças. É maravilhoso o trabalho dele. Claro, o trabalho hoje é muito mais do que isso. A Casa do Caminho é uma coisa espetacular, tá certo? Mas, claro, ele fica famoso. E ele também é famoso pela divulgação. Ele faz muitas palestras, ele faz, ele faz aparições em eventos e muita coisa. Então, esse trabalho de divulgação é muito importante para a doutrina, tá certo? Outros que são famosos aí nesse trabalho de divulgação, eu posso citar alguns aqui: André Trigueiro, que é um jornalista que faz palestras, a meu ver, fantásticas, excelentes, né? Rossandro Klinger, que é um psicólogo que faz também palestras maravilhosas. Outro que ficou muito famoso, Haroldo Dutra, um juiz, né, que se dedicou aí também à divulgação do espiritismo. E por aí vai, Anete Guimarães, e a gente pode citar aí muitos outros. Aqui no JJ Rodrigues nós temos, né, pessoas dedicadas a fazer, não totalmente dedicadas, claro, cada um tem aí sua vida, né? E pessoas que reservam ali um tempo seu para gravar os vídeos, para fazer divulgação de ensinamentos da doutrina e do evangelho, principalmente. Então, assim, qual é o objetivo aqui da nossa conversa? O objetivo é trazer esse entendimento que o movimento espírita é um grupo de pessoas que necessariamente nem se conhecem, né? Mas que estão guiados por um objetivo, tá certo? Que é o bem do próximo e que é divulgar essa doutrina que traz, a nosso ver, bons ensinamentos para que pessoas possam se tornar pessoas de bem. Principal objetivo da doutrina espírita: aumentar o número das pessoas de bem. Opa, não é aumentar o número de espíritas? Não, não. Eu sei que em algumas confissões religiosas a pessoa entende por fazer o bem ao próximo torná-lo da mesma religião, porque ele se sente bem. É um raciocínio até compreensível, né? Ele se sente muito bem ali dentro daquela prática religiosa e ele acha que trazer o outro para esse meio é caridade, tá certo? Então, faça isso. O espírita não entende dessa forma. O espírita entende que a opinião e a vontade de cada um deve ser respeitada. E esse respeito, né, à individualidade do outro, ao que o outro quer e acha certo, tá certo, nos leva a não tentar convencer ninguém a ser espírita. E, se puder ajudar, vamos ajudar, independente de confissão religiosa, credo, modo de pensar, corrente política, não interessa pra gente. Se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar.
Então, gente, é assim, o movimento espírita, né? Ele, ele vem assim dessa junção de muitas coisas, são muitas atividades e muitas instituições. Então, desde ali de um grupo de estudo, né, doméstico, tá certo? Onde você pode reunir ali um pequeno grupo de pessoas e estudar o Evangelho, estudar a doutrina, estudar ali as, as manifestações espirituais, tá certo? Até uma grande entidade como a USE, União das Sociedades Espíritas de São Paulo, ou a Federação Espírita Brasileira, ou a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que são instituições grandes, famosas, tá certo? Então, isso tudo forma um movimento espírita. E não precisa necessariamente estar ligado a nenhuma dessas instituições. Você pode participar do movimento espírita apenas divulgando. Apenas quando alguém perguntar qual é a sua fé, você diga: eu sou espírita. Simples assim. Ah, você é espírita? Nossa, você, né, lida com coisas do mal, coisa parecida? Não, nós somos discípulos de Jesus. Nós acreditamos nos ensinamentos morais de Jesus. Nós temos Jesus como nosso mestre. Pronto. Você já está divulgando a doutrina espírita. Você já está ajudando no grande movimento espírita. Percebe? O espiritismo, eu falei no outro vídeo, de diversas questões que levam as pessoas, às vezes, a não entender, não saber o que é o espiritismo. E quando a pessoa começa a perguntar e entra no espiritismo, às vezes ela ouve falar assim: o movimento espírita. Parece até coisa de entidade de classe, greve, né? Invasão de terra, nada disso. Tá? O movimento espírita é justamente é, todas essas pessoas divulgando as ideias do espiritismo, tá certo? Dando exemplo, né? E ajudando ao próximo. Lembrando que como nós temos Jesus como nosso guia, o nosso mestre, o nosso professor do dia a dia, lembremos que ele colocou o amor ao próximo mais importante que a própria vida. Só o amor é mais importante que a vida. Olha que interessante. Olha que ensinamento profundo, né? E é isso. O Espiritismo é isso. É amor ao próximo. Difícil? Não. O movimento espírita ele se resume nisso, tá certo? E deveria sim nortear todas as ações de todos os espíritas. Eu tenho minhas críticas a algumas entidades, né, que se colocam como entidades assim de divulgadoras do espiritismo, agregadoras do trabalho espírita, orientadoras de casas espíritas. Eu tenho algumas críticas, sim, mas eu tenho liberdade de pensar. É outra questão que o espiritismo me dá, tá certo? Eu posso pensar o que eu quiser. O que eu não posso é invadir o direito do outro. Isso é importante. Então, assim, eu não queria, tá, que pensassem que eu estou aqui tentando fazer vídeos que vão aí colocar, impor uma verdade, alguma coisa assim. Não é isso, isso não faz parte do movimento espírita impor nada a ninguém, tá certo? O que eu quero com esses vídeos, eu fiz o primeiro lá em janeiro, tentando dar uma explicação sucinta, tá certo? Do que as pessoas podem esperar do espírita. O que é ser espírita? E esse segundo vídeo é para falar
dessa coisa maior que acontece, que é o movimento espírita, tá certo? E, claro, nós fazemos um trabalho de divulgação, um trabalho de ensinamento dos princípios da doutrina para aqueles que procuram, e nós aconselhamos a todos a pelo menos entender. E também aos espíritas, tá certo? Que procurem se envolver um pouco mais, aumentem esse movimento espírita que visa o bem do próximo e visa a divulgação das nossas ideias. Divulgar nossas ideias não é proselitismo, é mostrar a todos o que nós pensamos. Por que que nós pensamos assim? Por que que nós somos espíritas? Então, quando alguém perguntar se você é espírita, ou perguntar qual é a sua religião, se você for espírita, diga: eu sou espírita. E se você não for espírita e ouvir alguém dizer que é espírita, abrace-o. Torne-o seu amigo, porque é uma pessoa que está tentando ser uma pessoa de bem. Olha só. Por que eu estou dizendo tentando? Por que não uma pessoa de bem? O espírito é uma pessoa de bem? Eu falei isso no outro vídeo. Religião não define caráter. Tá certo? Então, o que nós temos é esforço para suplantar, para se sobrepor às nossas más inclinações. Todo mundo ali tem a vontade, às vezes, de fazer uma coisa que está errada, e muita gente faz. Aí depois vai lá e pede perdão. Isso é uma outra questão. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo sobre isso, falar sobre perdão na visão espírita. Tá certo? O que é perdão para nós? O que é perdão de Deus para o espírita? Não é só simplesmente chegar assim: você pediu perdão, então está perdoado. É mais do que isso, mas também não tem condenação. Bom, né? Então, assunto para um outro vídeo. E por enquanto vamos ficando aqui. Eu espero ter esclarecido, eu espero ter passado, né, alguma coisa que tenha sido útil, e não deixe de deixar o like lá para impulsionar o nosso canal, fazendo parte do movimento espírita com um like. Olha que legal. Um like, pronto. Você já ajuda a divulgar, já faz parte desse movimento espírita maravilhoso, grande, gigantesco que tem no Brasil. Tá bom? Um abraço e lembre-se, tudo passa, mas você é para sempre.